Ano passado foi um ano também atípico, foi um ano muito seco. O primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos chuvas muito abaixo da média. Em janeiro de 2019, choveu 80 milímetros, 85 milímetros em Belo Horizonte. E esse ano foi o extremo oposto, né? Esse ano nós tivemos um janeiro muito chuvoso, foi o mais chuvoso da história das medições em Belo Horizonte. As medições em Belo Horizonte, elas começaram em 1910, então de 1910 até 2020 foi o mês mais chuvoso de toda a série histórica e o janeiro mais chuvoso de toda a série histórica. Então nós tivemos na capital mais de 900 milímetros de chuva em apenas 30 dias. Para qualquer lugar do mundo, esse valor ele traria problemas como nós tivemos aqui em Belo Horizonte. Tá? Qual a razão disso? Bom, primeiro, nós tivemos águas aquecidas ao longo de todo o litoral do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste. Só que na atmosfera as coisas elas acontecem acopladas, tá? Então, o que caracteriza o nosso verão? Nós temos uma área de baixa pressão que se forma na região que nós chamamos região do Chaco, que pega Bolívia, Paraguai, norte da Argentina, Mato Grosso do Sul, forma uma área de baixa pressão ali. Isso favorece que nós tenhamos chuvas aqui na região sudeste, em Minas Gerais, mesmo sem o avanço de frentes frias, apenas com o aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade, formam aquelas típicas pancadas de verão. Quando eu tenho essa configuração, no avanço de uma frente fria pelo oceano, isso direciona o canal de umidade da região amazônica para a região centro-oeste e sudeste. Tá? Podendo permanecer em determinadas condições, essa frente semi-estacionária no oceano, mantendo esse canal de umidade em cima da gente. Foi isso que aconteceu esse janeiro. Por isso, nós tivemos chuvas praticamente ao longo de todo o mês. Não bastasse isso, por volta do dia 22 para o 23, formou uma área de baixa pressão bem definida devido à água aquecida no litoral do Rio de Janeiro. E esse sistema de baixa pressão evoluiu para um ciclone extratropical. O que é isso? É uma região que eu tenho ventos muito fortes, eu tenho chuva pesada e para alimentar essa condição, intensificou o transporte de umidade da Amazônia, passando sobre a região centro-oeste e sudeste. Por isso que nós tivemos no dia 23, do dia 23 para o dia 24 e do dia 24 para o dia 25, nós tivemos em 48 horas basicamente o valor que se espera para o mês de janeiro inteiro. Foram 334 milímetros em 48 horas. Isso normalmente é diluído em 31 dias, sendo que janeiro é o mês mais chuvoso do ano. Então foi realmente atípico e não teria como não ter os problemas que nós tivemos. Passado o dia 23, 24, no dia 28, formou uma área de instabilidade, já não tinha mais a baixa pressão no oceano, mas foi um dia que abriu o tempo, então tinha muita umidade. Com o aquecimento, formou uma célula imensa sobre a região metropolitana e nós tivemos 117 milímetros na estação do IMET, que fica na Avenida do Contorno, esquina de Raja Gabalha, 117 milímetros em apenas 3 horas. Considerando que o período passado foi de 85 o período todo. Sim, ali foi 117 em 3 horas. 3 horas. Neste dia, nós tivemos os problemas ali no Centro-Sul, que acabou com a Rua Marília de Dirceu. Né? Estações, eu acho que do Estado, registraram mais de 140 milímetros. Então, mostrar também que a chuva não ocorre da mesma forma nos lugares. Né? Naquele dia 28, a Pampulha registrou apenas 30 milímetros. Então, a parte da cidade mais atingida nesses dois eventos foi região oeste sempre e no dia 28, região oeste e região sul da cidade. Agora, Major, dentro desse cenário aí, a gente acompanha as imagens ali e sempre a gente vai deparar aí com essas cenas, porque ainda pouco que ser feito, até aquela ali que está sendo mostrada ali, é lá perto da minha igreja, lá da Lagoinha Buritis, ali, ó. Esse cenário também, por exemplo, para a Defesa Civil, também é um momento assim de muita tensão e que há pouco que vocês fazerem no contexto assim... Essa imagem aí, antes, por favor, né? da Andrade. Ali na... Misericórdia. Serginho e Carol, nós tivemos muito trabalho, né? Em especial em janeiro, em fevereiro, conforme a Anete aqui ressaltou. Tivemos um volume, de precipitação de chuva diferenciado em relação aos últimos períodos históricos de chuva que Minas Gerais enfrentou.
a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, ela sempre monitorou o período chuvoso. E durante as nossas falas, inclusive para fomentar a prevenção, a gente sempre trabalhava o período chuvoso iniciando lá no mês de outubro, ou seja, ele vira o ano. Ele começa em outubro de um ano e se encerra em meados de março do ano seguinte. E estávamos, inclusive, fazendo esse monitoramento. No último período chuvoso, nós tivemos um registro de 18 óbitos em razão das chuvas, seja por afogamento, Sim. deslizamento de terras. E quando nós chegamos no Réveillon desse ano, na virada, né, de dezembro para janeiro, nós tínhamos aí o registro de 11 óbitos. Uau, já quase... Então, assim, a gente tinha, apesar de se tratar de vidas, né, que é sempre o bem mais precioso que nós temos, mas nós já tínhamos alcançado uma redução significativa. Contudo, com esse fenômeno, né, esse sistema que se avançou aí pelo sudeste do país, ele trouxe um cenário totalmente diferente, né, pegou, né, praticamente os estados da região sudeste de surpresa, e a gente viu essas cenas, né, que não foram somente registradas aqui na capital. Realmente a região metropolitana foi muito afetada. A gente teve também a região da Zona da Mata e outros estados e outras regiões também do nosso estado que foram afetadas. Então, o trabalho da Defesa Civil, ele é tanto na área preventiva, de fomentar com que os municípios, com que os gestores municipais tenham os seus devidos planos, que orienta a população a não ocupar áreas de risco. Quando a gente pega aqui os números de óbitos que nós registramos, né, principalmente aqui já a partir de janeiro, nós chegamos aí nesse período a ter 62 óbitos, é o nosso dado atualizado, fora os 11, né, registrados até dezembro, então a gente teria aí 73 óbitos hoje. Isso foi muito, isso nos impacta muito, né, e mostra como que pesou as chuvas no nosso estado. Então a gente trabalhava sempre nessa parte de prevenção, de principalmente orientar pessoas a não ocupar áreas de risco. Por que eu estou reforçando isso aqui? Porque a grande causa dos óbitos, elas se deram, apesar de a gente ver, né, muitas ruas alagadas, carros sendo levados, apesar de termos tido os óbitos com afogamento, mas o que mais resultou em óbitos foram os soterramentos. E isso em razão de residências ocupadas em áreas irregulares, em áreas de encostas. Então esse foi o maior percentual nosso de vidas, né, que se perderam em razão dessas ocupações irregulares. Então a gente chama atenção, né, isso não só aqui na capital, mas também em todo o estado, isso é um ponto de atenção nosso, onde as ocupações precisam ser melhor trabalhadas, planos específicos, né, pelos municípios para a realocação dessas pessoas e também uma consciência de cada um para não ocupar esses locais. A gente visitou várias cidades, a gente viu ali residências literalmente dentro de rios. Eu lembro que numa dessas noites, né, como a Anete aqui citou, num desses dias aí de chuva forte, eu desloquei para a cidade de Raposos e ali a gente viu, né, diversas casas inundadas. Graças a Deus não houve nenhum óbito, porque houve um trabalho prévio de evacuação dessas famílias, mas muitas precisaram, inclusive, ser resgatadas mediante a utilização de barcos pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas residências que estavam ocupadas e instaladas em áreas muito próximas ao leito do rio. Então, essa preocupação muito grande para nós, um desafio que nós temos. Eu falo nós, enquanto, né, poder público, gestores, né, que são responsáveis pela fiscalização também e pela implementação de planos aí para realocar essas pessoas. Quero até aproveitar, aí, Anete, tem previsão de muita chuva ainda para março, porque não acabou. E o que nós podemos fazer? Porque é uma questão da meteorologia, tá? Mas tem coisas que, vou falar na minha ignorância, Não se preocupe. às vezes a gente pode acelerar alguns processos, a gente está utilizando coisas que não deveria, e isso pode pode trazer um dano maior ao meio ambiente, a questão de clima. Fala um pouquinho para a gente, o que nós que estamos assistindo aqui podemos fazer também? Olha, em relação a... E não podemos, né? Porque lixo dentro do bueiro faz exatamente isso. Justamente. É mais uma... Eu penso assim, se a gente optar por uma vida sustentável, mesmo que a gente não agregue muito no clima em termos globais, mas a gente tem uma vida melhor naquele ambiente onde a gente está, né? Então,
Cuidado com o lixo, não joga lixo na rua, porque isso vai, né? Um equilíbrio maior, isso vai para o bueiro. As sacolinhas plásticas, por que não a sacola retornável? Vamos evitar o consumo, isso diminui o lixo e faz com que a gente não tenha tantos problemas numa época numa situação tão crítica, né, como essa. Sim. Mas aquilo que eu falei, a situação atípica que nós vivemos desde janeiro até agora, até o início de março, ela traria problema para qualquer lugar do mundo. Então, o que eu tenho reforçado, duas coisas que eu tenho reforçado, que nós, né, nós do IMED temos reforçado, desde janeiro, quando a gente teve aquele primeiro episódio. Primeiro, acreditar nas desconfiadas informações passadas por redes sociais, tá? Para não causar um pânico desnecessário. Sim. Então, procurar as instituições oficiais. Quais são as instituições oficiais? IMED, CPTEC, CEMADEM. IMED, CPTEC e CEMADEM. CEMADEM. Tá, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E, principalmente, seguir as orientações da Defesa Civil. Porque a informação meteorológica, por si só, ela não vai trazer um resultado efetivo. Essa informação, ela só vai ser útil se ela for bem aplicada. Então, quem vai poder orientar a população em como proceder em situações de risco? A Defesa Civil. Se você me permitir, sim. Quando a gente fala de o que é risco, ou baixo risco, alto risco, ele está associado a dois elementos importantes. Um que é a questão da ameaça. Por exemplo, a chuva pode ser uma ameaça? Pode, mas ela não pode ser considerada como um problema. Por exemplo, uma chuva em alto mar, qual o risco que ela traz? A ameaça ela precisa estar associada a uma vulnerabilidade. E aí nós precisamos, eu e você, observar o ambiente que nós estamos ocupando. Né? Se a nossa casa se nós residimos numa área já conhecidamente como área de risco, onde eu estou estacionando meu carro, nós já estávamos enfrentando, né? Se a gente buscar aqui esses últimos exemplos, essas cenas, né? Esses episódios que Minas Gerais enfrentou, a gente viu muitas pessoas desafiando a força da água. Pessoas que recentemente, agora em Valadares, já sabendo lá diversas notícias, diversos alertas com relação à elevação do nível de água, pessoas ainda enfrentando e achando que conseguiriam atravessar uma enxurrada, um rio. Deixa-me só fazer um parênteses aqui. Naquela cena que eu até comentei que foi lá no bairro Buritis, foi colocada ali, aquilo ali mostra exatamente o que o senhor está falando. O moço saiu da sua caminhonete, sendo já levado ali pela água, era uma picape, ele tentando segurá-la no braço, até que ela foi e parou, assim, junto a um outro carro que já estava parado. Nessa de que ele deve ter pensado assim, daqui ela não vai embora mais. Que ele foi voltar, ele caiu na correnteza, ali na enxurrada, e estava sendo levado. Até que o pessoal que estava lá, os transeuntes já estavam ali, agarraram ele lá pela camisa, vem cá. Olha só, isso mostra essa ignorância, não é? Outro exemplo que a gente teve foi aqui numa feira no Barreiro, né, onde houve uma chuva muito rápida, mas muito forte. Misericórdia! Né? Essa daí? E as pessoas, às vezes, tentando se apegar ao bem material. Sim. Ele viu que, às vezes, o seu carro ou sua moto está sendo levada, ele tenta se apegar. E a gente, inclusive, recomenda, no caso dos carros, você viu que a água, numa área de alagamento, né, onde, tá vendo? Ele tentou vir embalado, assim, ele tentou criar uma estratégia, mas deixando de lado alguns princípios preventivos. Eu acho que seria interessante. Também acontece o desespero, né, gente? Assim, acontece o pânico também. Aqui, só de olhar, eu já estou sem ar. Nesse caso, deixa a moto embora, procure se abrigar, porque nós tivemos um dos óbitos, inclusive, a gente fala que foram muitos óbitos, mas vários óbitos que poderiam ter sido evitados. Né, nós temos o caso de uma senhora que foi arrastada por uma água semelhante a essa e ela ficou enganchada debaixo do carro. Então ela morreu afogada. Não porque a água a cobriria se ela estivesse em pé, mas porque ela ficou presa, mas ali causou o afogamento dela, ela não conseguiu sair. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.